Boa noite, pessoal. Graça e paz a todos e a todas. Estamos aqui hoje para mais um tempo de meditação e depois vamos orar. O tema de hoje: onde está sua bênção e a bênção da sua família? E esse tema está dentro do estudo de cristianismo que a gente vem fazendo. Está no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, versículo 3. Aliás, versículo 2, né? Versículo 2. A minha Bíblia aqui está meia. Deixa eu olhar na outra Bíblia aqui, que está cortando ali, eu não estou conseguindo ver o versículo. Deixa eu ver aqui qual é o versículo. É o versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares ou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso, o tema de hoje: onde está a nossa bênção? Onde está, aliás, eu disse aí bênção no singular, mas aqui na Bíblia é bênção no plural. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Apóstolo Paulo está dizendo que tem um povo que foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo, e esse povo foi escolhido para ser povo de Deus, filhos de Deus, e Deus os abençoou com todas as sortes de bênçãos, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, queridos, esse é o tema, e a pergunta é: onde está a nossa bênção? Será que temos desfrutado e vivido de tudo que Jesus conquistou por nós na cruz, de todas as bênçãos desse projeto de Deus? O capítulo 1 de Efésios, Paulo traz para nós o propósito de Deus com o ser humano. Aqui está o propósito de Deus com o ser humano. Ele diz que, no versículo seguinte, no 4, ele diz que Deus nos elegeu, ou Deus elegeu o seu povo antes da fundação do mundo. Então, Deus decidiu, escolheu, planejou, no propósito dele, no plano dele, criar um povo, e esse povo ele escolheu antes da fundação do mundo e já abençoou esse povo com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E a primeira pergunta que vem é: quem é que Deus abençoou com todas as bênçãos espirituais? É quem ele escolheu, é o povo que ele escolheu. É esse povo que ele abençoou com toda sorte de bênçãos. E a pergunta é: temos desfrutado e vivido todas as bênçãos que Deus nos abençoou em Cristo? Outra coisa, conhecemos quais são essas bênçãos? A Bíblia já está dizendo que é todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E as bênçãos espirituais também vai refletir na vida material. Quem é abençoado espiritualmente vai ser automaticamente, Deus vai refletir na vida material. Tanto é que Jesus disse: busca o reino em primeiro lugar, que daí as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas, queridos, eu trago esse tema para que eu e você reflita como temos vivido, como estamos vivendo como cristãos, como crentes em Jesus Cristo, como pessoas que crê em Jesus. Crente é todo aquele que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, como nosso Senhor e como nosso Salvador. Portanto, todo aquele que crê
em Cristo como Senhor e Salvador e aceita e recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, é um crente ou é um cristão, como nós vimos nos estudos anteriores aí, que o povo, os apóstolos foram chamados de cristãos logo no começo da igreja, porque eles eram muito parecidos com Jesus e o povo começou a olhar para eles e falava: vocês são cristãos, né? Porque vocês são muito parecidos com Cristo. Por isso o termo cristão. Então, cristão é gente parecida com Jesus Cristo e gente que pertence a Cristo. E a pergunta é: somos cristãos de verdade? Segundo, estamos vivendo e desfrutando das bênçãos que Deus Pai nos abençoou, ou abençoou esse povo que Ele escolheu, com todas as bênçãos espirituais em Cristo? Será que estamos vivendo essas bênçãos, desfrutando dessas bênçãos? É isso que é a pergunta de hoje. Onde está, onde estão as bênçãos que Deus está dizendo que abençoou todos os seus filhos, todos aqueles que o seguem, todo o povo que pertence a Deus? É, E o apóstolo Paulo continua falando algumas coisas desse povo aí. No versículo 3 ele fala da bênção, que Deus abençoou esse povo. Não foi com a bênção só, mas foi com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E o versículo 4 ele fala que esse povo é escolhido antes da fundação do mundo, e é um povo que Deus escolheu para ser santo e irrepreensível diante dele em amor. Então, povo que Deus tem compromisso e que Deus está dizendo que abençoou em Cristo com toda sorte de bênçãos, ele já começa a demonstrar e dizer quem é esse povo. É o povo santo, separado para Deus, irrepreensível, que vive com Deus, caminha com sua palavra, crê e obedece, crê e aceita Jesus, seus ensinos e sua palavra. E esse povo que Deus escolheu antes da fundação do mundo, além de povo, também é filho de Deus. Versículo 5 diz que esse povo Deus predestinou, ou seja, destinou lá quando criou, no pensamento dele, antes do mundo existir, antes do ser humano existir, Deus já, no pensamento dele, no plano dele, já tinha criado um povo, já tinha concebido um povo, já tinha elegido nele, antes da fundação do mundo, escolhido, destinado para ser filho de Deus através de Jesus Cristo. E você sabe que filho é herdeiro, filho é dono, é proprietário de tudo aquilo que o pai tem. Então, filho de Deus automaticamente é herdeiro de todas as bênçãos de Deus. E a pergunta é: temos vivido como herdeiros de Deus, como filhos de Deus? Temos e estamos desfrutando de todas as bênçãos que Deus tem para nós? E ele continua falando desse povo, fala aqui no versículo 7, que esse povo foi redimido, foi comprado, tirado do pecado e do reino das trevas, redimido pelo sangue de Jesus. Portanto, nos tornamos povo de Deus e filho de Deus através da redenção do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, aonde perdoou os nossos pecados, apagou as nossas ofensas, nos libertou do pecado, do reino das trevas e nos trouxe para a presença de Deus. Portanto, a nossa redenção, a nossa libertação, a nossa salvação, a libertação, salvação e redenção desse povo que Deus escolheu, passa pela cruz. Passa pela obra da cruz. Portanto, quem crê na obra da cruz, quem aceitar a obra da cruz e for batizado será salvo. Essa é a mensagem do Evangelho. E na parte final desse capítulo, o apóstolo Paulo começa a dizer que ele ora para a igreja de Éfeso. Essa carta ele está escrevendo para os cristãos de Éfeso, da igreja de Éfeso, e ele fala aqui, que na parte final, que ele ora para que os cristãos de Éfeso pudessem ter os olhos espirituais abertos para entender o que é ser cristão, que povo nós somos e que direito nós temos, que poder nós temos, quem nós somos. E daí ele fala isso na segunda parte desse capítulo, a partir do versículo 16, ele fala: eu não cesso de dar graça de Deus, de dar graças a Deus por vocês, lembrando de vocês nas minhas orações. Ele diz que está lembrando, orando pelo povo de Éfeso e por todos nós,
para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e revelação. Ele ora para que esses cristãos nascidos de novo pudessem ter a mente aberta, receber esse espírito de conhecimento, de revelação. Para quê? Para que tivesse os olhos espirituais iluminados, abertos, versículo 18, para que ele ilumine os olhos do vosso entendimento, do vosso coração. Para quê? Para que vocês entendam qual é a esperança da sua vocação. Ou seja, que povo vocês são. Para que vocês foram chamados? Por que vocês foram escolhidos por Deus? O que é ser povo de Deus? O que é ser cristão? O que é ser cristão? E ele está orando para que a igreja, o povo de Deus, pudesse entender isso. Era um cristão, era a igreja de Jesus, mas não entendiam, não tinham os olhos abertos para entender quem nós somos, ou seja, a nossa vocação, a nossa eleição em Cristo, quais as riquezas da sua herança que nós temos, se somos filhos, somos herdeiros das riquezas de Deus e da herança dos santos. E a terceira coisa, para que a gente descobrisse qual o poder, a grandeza do poder que opera em nós, os que cremos. Então, Paulo ora para que a igreja pudesse entender quem nós somos em Cristo. Qual as bênçãos que nós possuímos. E por isso o tema de hoje, onde está a sua bênção e da bênção da sua família? Se nós somos povo de Deus, já fomos abençoados com todas as bênçãos. E Paulo está orando para que os cristãos pudessem ter revelação, olhos abertos, para entender a vocação, o chamado, a eleição. Que povo é esse? Povo separado para andar com Deus, povo de Deus. E segundo, as riquezas que esse povo possui e o poder que esse povo possui. E ele conclui essa primeira parte falando que o poder é o mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e o colocou à direita de Deus nos céus. Onde está Jesus hoje? À direita de Deus Pai nos céus. Presta atenção nisso. O poder que está sobre a igreja, sobre o povo de Deus, é o mesmo que tirou Jesus do túmulo, o ressuscitou, e colocou ele à direita de Deus nos céus, acima de todo o principado, de todo o poder, de toda a potestade, de todo o domínio e de todo o nome que se nomeia, não só nesse século, nesse mundo, mas também no mundo vindouro. E Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O apóstolo Paulo conclui essa primeira parte, essa mensagem do capítulo 1, falando do propósito de Deus, do plano de Deus. O capítulo 1 está falando do plano, do projeto. Deus, antes de formar o mundo e o ser humano, já decidiu criar um povo escolhido, um povo separado, um povo santo, de boas obras, em Cristo Jesus, perdoado em Cristo, transformado pelo poder de Jesus Cristo, perdoado e purificado pelo sangue da cruz, nascido de novo pelo poder do Espírito Santo, e um povo de boas obras, através da purificação do sangue da cruz, da redenção do sangue da cruz, através da transformação da palavra de Deus, da transformação do Espírito Santo, um povo nascido de novo, separado para Deus, e que tem todas essas características: povo de Deus separado, herdeiro de Deus, tudo que Deus tem, esse povo tem, e, além de tudo, o poder que foi dado a Jesus Cristo e que o ressuscitou dos mortos é o poder que foi dado à igreja. E ele conclui essa primeira parte dizendo que é o poder que ressuscitou Jesus, colocou à direita de Deus no céu, acima de todo o principado, que são os demônios, a liderança demoníaca, as potestades, os principados, os demônios e os governos, enfim, todos os governos e poderes. Jesus está acima de todos. E o que Deus está querendo que a gente entenda é que para que Jesus seja e coloque todos esses poderes debaixo dos seus pés, ele está à direita de Deus no céu e está colocando todos esses poderes debaixo dos seus pés. Sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E para fazer isso, Jesus foi constituído cabeça da igreja. Agora, esse povo que Deus escolheu, que são os filhos de Deus, ele
criou uma outra coisa, formou uma outra coisa chamada igreja. Ele pega esse povo e forma uma coisa chamada igreja, que é o seu corpo. Está aí o versículo 21, que é o seu corpo. Então Jesus forma, pega todo esse povo, pega todos os seus filhos e forma agora a igreja, que é o seu corpo. Para quê? Para que através da igreja, Jesus sendo o cabeça da igreja e a igreja sendo o corpo de Cristo na terra, o complemento de Cristo na terra, ela possa executar tudo aquilo que Jesus fez na terra, que ela possa pregar o evangelho, viver o evangelho, transmitir o poder de Deus, viver o poder de Deus na terra, tal qual Jesus viveu. A igreja pode realizar os mesmos milagres que Jesus fez? Pode e deve. Ele falou lá em Mateus: todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto, ide em meu nome, pregai o evangelho, expulsai demônio, libertai pessoas e curai. Ou seja, vocês estão abençoados com todas as bênçãos, com todo o poder, com toda a glória, vocês têm todo o poder. E eu sou o cabeça e vocês são o corpo desse cabeça. Portanto, está interligado corpo, que é a igreja, e Cristo no céu. Portanto, eu e você, nós que fazemos parte do povo de Deus e da igreja de Deus, nós estamos na terra, mas nós estamos ao mesmo tempo interligados no céu com Jesus, através da igreja, interligado horizontalmente com as outras pessoas na terra e verticalmente esse corpo ligado com Jesus no céu, e estamos aqui para governar, para colocar todos os poderes debaixo dos pés de Jesus e levar Jesus Cristo a esse mundo perdido, viver tudo isso que está aqui, experimentar, viver na prática e testemunhar para o mundo quem é esse Jesus que nós pregamos. Portanto, meus queridos e minhas queridas, essa é a palavra para hoje, que eu começo falando sobre aonde está a sua bênção, e aí vem a pergunta: se somos tudo isso, se temos todo esse poder à nossa disposição, se estamos aqui na terra, mas fazemos parte do corpo de Cristo, estamos ligados no cabeça que está no céu, que é Jesus, e dele, ligado dele, recebemos o comando, recebemos o poder, recebemos tudo que precisamos na terra para executar a sua obra. A pergunta é: o que temos recebido? Quais as bênçãos que temos recebido? O que estamos vivendo aqui na terra como filhos de Deus, como povo de Deus e como igreja de Deus? Então, essa é a primeira parte hoje. Depois a gente vai ver a segunda parte, no capítulo 2 de Efésios. A gente vai ver como que Deus implementa essa escolha na prática. A gente vai ver no capítulo 2 que Deus pega pessoas perdidas, mortos em pecados, vivendo no reino das trevas, totalmente destruído, sendo escravo de Satanás, do pecado, dos desejos carnais, mortos em pecado, e Deus ressuscita esse povo morto através da salvação pela graça. Vai falar sobre a salvação pela graça, através da fé em Jesus, e ele ressuscita, coloca esse povo, novamente ela vai falar, assentado nas regiões celestiais em Cristo, e daí, no capítulo 2, ele vai ensinar que nós nos tornamos família de Deus, além de povo de Deus, de igreja, nos tornamos também uma família aqui na terra. Se somos filho, todo filho tem que estar numa família, e essa família é a igreja. A gente vai aprender na semana que vem que nos tornamos, temos que fazer parte da família, e além de família, o apóstolo vai ensinar que nós nos tornamos casa de Deus, templo de Deus, cada um de nós, morada de Deus. Estamos aqui na terra para ser templo de Deus, morada de Deus, e carregar Deus aqui na terra, carregar Jesus, carregar o Espírito Santo aqui na terra. Depois a gente vai ver no capítulo 3 o que é a igreja e como é que Jesus forma a igreja, e depois do capítulo 4 em diante, 5 e 6, a gente vai ver na prática como é viver como cristão aqui na terra. Como pessoas, como família, como casais, como pais, como filhos, como patrões, como empregado. E depois, no capítulo 6, nós vamos ver como Deus arma e Deus reveste esse povo, essa família, essa igreja, com todas as armas, para que ela possa ser uma igreja vitoriosa aqui na terra. Que o Espírito Santo esteja abrindo a sua visão. Eu repito a mesma coisa do apóstolo Paulo, que Deus abra a nossa visão,
que estejamos orando para que Deus abra a nossa visão, para a gente entender o que estamos fazendo aqui como povo de Deus, como filhos de Deus, como igreja, como famílias de Deus e como casa de Deus, como templo de Deus, que possamos voltar à visão correta do que é ser igreja, do que é ser cristão. Em nome de Jesus. E vamos estar caminhando para a gente entender onde está a nossa bênção. Por que que ainda não vivemos tudo aquilo que Deus tem para nós? Quem sabe já fomos abençoados em algumas áreas, mas falta bastante coisa ainda. Gostaríamos de estar transmitindo muito mais, gostaríamos de estar fazendo muito mais por nós, por nossas famílias e pelas pessoas do mundo. Mas por que não estamos fazendo? Será que temos uma visão correta de quem nós somos? Será que temos uma visão correta da herança que nós temos em Jesus? Esses herdeiros, qual a herança que eles têm? E será que temos uma visão correta do poder que nós temos e que precisamos exercer aqui na terra para colocar o inferno e o pecado e o mundo debaixo dos pés de Jesus? A igreja está aqui, não é para estar debaixo dos pés do mundo, mas é para colocar o mundo, o pecado, Satanás e seus demônios debaixo do poder de Jesus Cristo. Então, meus queridos, em nome de Jesus, que o Espírito Santo, que a palavra de hoje esteja incomodando você aí, esteja desafiando você a perguntar: o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou transmitindo? Eu estou sendo igual a Jesus? Eu pareço com Jesus? Eu estou fazendo as mesmas obras que Jesus fez? A igreja primitiva realizava as mesmas obras que Jesus fez. A igreja primitiva sacudiu o mundo, curando pessoas, libertando pessoas, ressuscitando pessoas dos mortos, fazendo coisas extraordinárias, como Jesus fez. Como Jesus fez. Jesus caminhou por sobre as águas, Jesus repreendeu a tempestade, Jesus ressuscitou mortos, Jesus curou, Jesus libertou, e Jesus multiplicou pães, Jesus fez tudo o que foi preciso, porque ele exerceu o poder que ele tinha. E a pergunta é, foi-nos dado o mesmo poder, e o que nós estamos fazendo? Onde estão as bênçãos que nós temos em Cristo? Essa é a palavra para hoje. Vamos orar. Obrigado, Pai, por essa palavra. Pai Santo, que o Senhor esteja nos desafiando, que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos. Eu oro para que o Senhor abra os olhos dos irmãos que estão na live, os olhos daqueles que estarão ouvindo essa palavra, os olhos da igreja no Brasil, os olhos e a visão da igreja no mundo. Não podemos ser os cristãos que temos sido, precisamos avançar, precisamos aprofundar, precisamos voltar para as raízes, precisamos voltar para a base verdadeira do Evangelho, precisamos sair de um evangelho teórico, de um evangelho que só tem, muitas vezes, teoria, mas não muda, não transforma, nem quem está pregando, nem quem está ouvindo. Senhor, o evangelho, o apóstolo Paulo diz que é o poder de Deus que transforma o pecador, que liberta o pecador, que cura, que transforma e que traz vida eterna. Pai, em nome de Jesus Cristo, abre a nossa visão, abre os nossos olhos, nos desafia a te buscar, a buscar conhecimento, a buscar revelação, a buscar poder, a buscar unção, para que sejamos quem o Senhor quer que nós sejamos, quem o Senhor quer, que o Senhor já determinou para a gente ser isto. O Senhor já determinou desde a fundação do mundo quem nós seríamos. Já está aqui a revelação dita, o que é para mim ser e o que é para cada um de nós sermos. Ajuda-nos, aumenta a nossa fé. Senhor, nos liberta da incredulidade. Muitas vezes a nossa incredulidade não nos permite apropriar de tudo aquilo que está na palavra. Senhor, abre os nossos olhos, aumenta a nossa fé, perdoa os nossos pecados, nos ajude cada irmão, ajude cada família. Eu oro por cada um que está ouvindo e vai estar ouvindo essa palavra. Se tem alguém enfermo, visita com o milagre da cura, em nome de Jesus, toca com o teu poder. Nós cremos no teu poder e em nome de Jesus nós determinamos e nós declaramos, nós ministramos pela fé a cura, a libertação, que seja manifestado o poder de Deus, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo saúde física, saúde espiritual, emocional, em nome de Jesus, na vida das pessoas, na vida dos lares, das famílias, dos casais, dos filhos, da vida financeira. Pai, nós oramos, nós determinamos, nós ministramos, em nome
nome de Jesus, todas as bênçãos que foi conquistada e que está à nossa disposição, nós ministramos ao povo de Deus em o nome de Jesus, para que o teu nome seja glorificado através da tua vitória, da vitória do Senhor em nossas vidas, para a honra e para a glória do teu nome nós oramos e abençoamos cada um em nome de Jesus.